Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema bíblico que é simplesmente poderoso. A ideia de que o maior conflito de todos não acontece lá fora, em algum lugar distante, mas sim aqui, dentro de cada um de nós. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Já parou para pensar nisso? E se a maior guerra da história não for travada com exércitos e armas, mas de forma silenciosa, bem no coração e na mente da gente? Uma luta constante que define quem nós somos. Pois é exatamente isso que as escrituras apontam. O verdadeiro campo de batalha, sabe? O epicentro de todo o conflito espiritual, ele está localizado aqui dentro. Vamos entender como é que essa guerra funciona? Em toda batalha, claro, existem dois lados. E nessa guerra interior, os oponentes são duas forças radicalmente opostas que estão o tempo todo lutando pelo controle. De um lado, nós temos o que a Bíblia chama de a carne, e do outro, o espírito. E olha, eles não são amigos, não negociam, não têm acordo, eles estão em um estado de oposição constante. Agora, o interessante aqui é entender o que é essa tal de carne. Não estamos falando só do corpo físico, ok? A fonte explica que ela representa a nossa natureza humana caída, sabe? Nossos instintos, nossos desejos que naturalmente se opõem a Deus e estão em inimizade direta com o Espírito. E, em contraste total, a gente tem os desejos do espírito. Aqui o objetivo é completamente diferente. É nos conduzir para a vida e para a paz. É lutar contra a natureza do pecado e nos alinhar cada vez mais com Deus. É um processo que a Bíblia chama de santificação. E essa tensão toda não é só uma interpretação, não. Está escrito lá de forma muito clara. Esse versículo de Gálatas coloca o conflito como uma realidade, assim, inegável na vida de quem crê. São duas forças se confrontando o tempo todo, cada uma puxando para um lado. Certo. Então, se existe essa guerra sem trégua, como é que se vence? A fonte que a gente analisou aponta para uma ação bem específica, uma arma que é decisiva. Ela muda o rumo da batalha. O ponto crucial é este aqui. Presta atenção no tempo do verbo. A Escritura não diz vão crucificar no futuro, mas crucificaram no passado. Isso indica que uma ação definitiva já foi tomada. Foi um golpe de mestre contra o poder da carne. Mas o que significa crucificar? A palavra grega original, staurou, é muito forte. Não significa só suprimir ou controlar um desejo. Significa destruir totalmente o poder de algo. E como a fonte ressalta, esse processo envolve dor, envolve renúncia, um sofrimento real. Não é um passeio no parque. Então, trazendo isso para a prática, crucificar a carne envolve essas três coisas. Primeiro, quebrar a autoridade, o domínio que o pecado exercia. Segundo, aceitar e suportar a dor que vem quando a gente diz não para os nossos velhos hábitos. E terceiro, de forma consciente, submeter a nossa vontade à direção do Espírito. E o resultado desse ato de crucificação não é só uma mudança de comportamento, não. É uma mudança fundamental de identidade. E aqui entra uma questão que parece um paradoxo. Se a batalha contra o pecado continua todo dia, isso quer dizer que a nossa identidade fundamental ainda é a de pecador? E aqui vem a declaração talvez mais impactante de todas. A ideia é que quando nos identificamos principalmente como pecadores depois de crer, estamos na prática diminuindo ou até anulando o efeito da obra que Cristo já fez. É bem forte isso, né? A perspectiva que nos é apresentada é a de uma troca de identidade mesmo. A antiga, que era definida pelo pecado, foi trocada, substituída por uma nova, que é definida pela justiça de Cristo. Olha só, esse é o ponto-chave da ideia. A teologia faz uma distinção importante entre a prática do pecado, que infelizmente ainda pode acontecer, e a nossa condição, nosso status fundamental. A obra de Cristo teria mudado nosso status legal, nosso status espiritual, de pecador para santo, mesmo que a luta para viver essa nova realidade continue todo santo dia. Agora vamos pegar esse conceito grandioso e trazer para o nosso campo de batalha do dia a dia. A perspectiva é a seguinte: a guerra pela nossa identidade já foi vencida por Cristo. Ponto. No entanto, as batalhas diárias pela nossa obediência, essas continuam. E quem está ali no meio do cabo de guerra? A nossa alma, a sede da nossa personalidade, que precisa decidir a cada momento a quem vai seguir. Então, as regras do combate diário são bem claras.
A alma escolhe qual das duas forças ela vai alimentar com as suas decisões. De acordo com a lei da semeadura e colheita, semear na carne resulta em morte espiritual. Já semear no espírito resulta em vida e paz. A verdadeira sabedoria, portanto, é alinhar os nossos desejos com os desejos do espírito. E a gente termina com essa pergunta, que é para reflexão mesmo. A cada momento, uma escolha é feita. A cada decisão, uma dessas duas forças ganha um pouco mais de terreno. Então, analisando o dia de hoje, que lado foi fortalecido? A resposta para isso define não só o nosso presente, mas também o nosso futuro.